E aí, gremistas? Mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Tamo aí na área, brother. Ganhamos da Ponte Preta aí, 3-1. Grande resultado na arena. E time do pai Renato aí, grande pai Renato, pode crer. Esse foi um jogo aonde... Porque tem coisas acontecendo, coisas que eu tenho observado no time do Grêmio, e talvez eu vá fazer um vídeo falando sobre isso aí. Eu até digo que depois, o próximo vídeo, talvez depois desse jogo, queria ver a opinião do torcedor aí, se pudessem manifestar nos comentários. Mas essas coisas que eu tenho visto no Grêmio, e naquele vídeo ali da salmonela, do desandar a maionese, eu começo a ver coisas que podem começar a desestruturar certas coisas no futebol tricolor. E isso me preocupa, né? Mas fora isso, e o que eu quero dizer assim, o espelho destas coisas que eu vejo se reflete no primeiro tempo do Grêmio hoje com a Ponte Preta. O primeiro tempo do Grêmio, o Grêmio não jogou bulhufas. O Grêmio não tem criação, tudo se resume a Luan. O Grêmio novamente não consegue, é afunilado pelos lados, os laterais não conseguem jogar, não há um 2. Um 2, o Edilson muitas vezes era um 1, o 2 ele não chega e fica como se o 1, né? Se o cara do segundo toque tivesse dado errado, e não, ele não chegou na bola. Mas ainda assim, é um jogador que sabe se fazer importante na partida, como foi até no primeiro e principalmente no segundo tempo. Então, minha gente, o Grêmio, esse jogo de hoje, o jogo de hoje com a Ponte Preta, foram dois paradoxos, vamos dizer assim, né? O primeiro tempo é tudo que o Grêmio não pode ser, o segundo tempo é tudo aquilo que o Grêmio tem que ser, né? O Grêmio errando muito passe, Ramiro muito mal, deslocado muito à frente, e ali não é o lugar também dele. O setor de criação fica todo nas costas do Luan. Pedro Rocha muito mal, não aproximando de ninguém. Uma marcação muito forte da Ponte Preta, fizeram um gol. Não temos reserva para zagueiro, temos, mas não joga, não sei porquê, né? Bruno Rodrigo não joga. Mais uma vez o Thierry, esse aí foi terrível, né? Fez um gol contra, e o menino aí até é o que eu digo, ele pode vir a ser um zagueiro útil, e eu porque temos ele, Ivan não é, né? Temos ele, tá aí, mas compromete, não podemos ter jogadores que comprometam o resultado. E o Grêmio jogou muito mal o primeiro tempo, cerca até onde o time adversário permite, aquele Luca muito chato, aquele cara, né? E não criou nada. Uma falta de vontade. Parece que o Grêmio precisa treinar mais. Que é sabido que hoje você joga e não se treina, ou você dá folga e treina para depois jogar. É muito corrido, mas o Grêmio está precisando treinar mais. O Grêmio está precisando voltar a ter aquele toque de bola. O Grêmio ainda tem resquícios daquele toque de bola e do contra-ataque mortal, como foi no segundo tempo, mas ao mesmo tempo o Grêmio precisa treinar mais, mais opções de jogadas. O Ramiro, gostei muito dele ali atrás de volante, o Fernandinho mais agudo. O Grêmio precisa de jogadores mais agudos à frente. É tudo nas costas do Luan. O Barros não é acionado, né? Os laterais estão afunilados. E se a gente for analisar no final do primeiro tempo, quando lá pelos 30, 25 minutos, lá pela metade do primeiro tempo, o Grêmio tenta abafar e começa a melhorar. O Pedro Rocha fazendo uma jogada pela esquerda de infiltração. O Grêmio precisa de infiltração. O Grêmio tem todos esses defeitos de não jogar com o 9, não infiltra, ele só vai até onde o time permite que ele vá. Óbvio que devido às vezes a tamanha tal pressão, vai ganhar o jogo, como óbvio, tem perdido jogos no contra-ataque devido a tal pressão também. Então o Grêmio precisa de mais possibilidades, de ajeitar um time melhor. E coisas que me preocupam é Bolanhos no banco, não joga. Declaração de dirigente dizendo que Bolanhos
treina como joga, ou vai jogar como treina, como se não se esforça, quer ser titular. Fernandinho entrou no lugar do Ramiro, trouxe o Ramiro para o meio, no Arthur, anda muito cansado o menino Arthur hoje, né? E o Grêmio foi mais agudo, o Grêmio precisa de um companheiro para o Luan, né? Então, no segundo tempo, sim, o Grêmio foi aguerrido, buscando o resultado, que até então era negativo, deu 1-0 para a Ponte, ainda, como eu posso dizer, no meu ponto de vista, muito desarticulado, perto do que o Grêmio tem sido alguns jogos atrás aí. O Renato precisa arrumar esse time. Mas o Grêmio teve persistência, parou de errar passes. Ramiro muito bem quando foi setorizado ali na volância. Fernandinho fazendo o que tem que fazer. Para mim, um jogador de segundo tempo importantíssimo, aguerrido, entra dentro da área, sofreu o penal. Barros, quando foi acionado, foi mortal. Primeiro gol na raça, né? Luan muito bem, só que é só ele. Gostei do time do Grêmio no segundo tempo, mas o Grêmio precisa treinar, o Grêmio precisa de opções. Precisamos saber por que o banco do Grêmio está se diminuindo. Arroio, ainda não tive notícias. Tenho notícias de que o Gastão vai embora. Bolanhos também está enchendo o saco. Porra, nós tínhamos um grupo. Bolanhos não pode ser desperdiçado. E até acho que nem vou fazer vídeo sobre isso, porque está aqui as minhas preocupações. Estamos perdendo jogadores importantes. E Gata Fernandes, de certa forma, tem o direito de querer jogar, pois ele é querido no Estudiantes de La Plata, né? E, como eu digo em outros vídeos aí, em várias vezes nós escalamos Gata Fernandes. Hoje ele entra no segundo tempo, hoje ele vai começar jogando, e vimos Lincoln sucumbir com a camiseta do Grêmio em campo. Então isso me preocupa. Mas toda essa vontade, todo esse acerto, o Grêmio encaixado, que golaço o terceiro gol do Grêmio. Desta vez pude avaliar Everton no lugar jogando à frente, né? É um grande jogador, né? E é uma opção. O Grêmio precisa jogar com um 9, aprender a jogar com o Barros, que é um matador. Fazer dele um jogador a mais, não um a menos. Senão, Everton é uma opção para o lugar do Barros. Então o Renato precisa arrumar este time. Mas foi um grande jogo, onde conseguimos ter inteligência, paciência, um grande segundo tempo, realmente, né? Mas precisamos encaixar mais. Edilson muito bem nas faltas. Hoje nós temos batedor de falta, batedor de escanteio, né? Nos superamos em campo no segundo tempo, o que mostra até a presença do treinador da comissão técnica, que deu uma chacoalhada nos caras, porque o Grêmio não estava jogando nada no primeiro tempo. Volto a dizer, esse jogo serviu para a gente ver. O primeiro tempo é tudo que o Grêmio demonstra poder ir para esse lado, e tudo que ele não pode ser. Displicente, errando passes, desentrosado. Segundo tempo, tudo que o Grêmio tem que ser, e os alertas. Precisamos ajeitar esse time. Ramiro não pode jogar tão à frente. O sistema de criação do Grêmio não pode sucumbir só a Luan e deixarmos Barros isolados. Temos que jogar pelos lados, cruzarmos bolas para a área e jogarmos pelo meio, porque Barros faz muito meio pivô. Precisamos arrumar esse time. Não podemos desperdiçar jogadores. Bolanhos não pode ir embora. Gata Fernandes, para mim, é um jogador muito útil. Inclusive, há vários torcedores gremistas que sugerem 10, como sugerem Gata Fernandes nesse time. E também não posso discordar, porque o pouco que ele entrou demonstrou muito mais futebol do que todas as oportunidades que o Lincoln, por exemplo, teve. Então é isso. Vamos que vamos, tricolor, mas vamos arrumar esse time. Não podemos desandar. Dale Grêmio, grande resultado, grande segundo tempo.